Então, tema da nossa aula de hoje: por que suas vendas não estão acontecendo e o que fazer agora? Hoje, nós vamos descobrir os 3 erros invisíveis que impedem suas vendas na enfermagem, mesmo que você tenha um bom serviço. E aprenda como guiar seu cliente do interesse ao fechamento. Então, gente, vendas é um tema que eu amo, dos temas que eu estudo no empreendedorismo, é o tema que eu mais amo, que eu mais estudo, que eu mais gosto de falar e que na minha prática eu valido todos esses resultados para ensinar para vocês, né? Então, quando eu digo que eu venho aqui abrir uma câmera para falar sobre venda, precificação, prospecção, marketing, eu vivo isso todos os dias. Aqui não é empreendedorismo de palco, aqui é empreendedorismo de vida real. E assim como vocês, eu não aprendi isso na faculdade, mas isso não foi impeditivo para que eu tivesse hoje negócio, para que eu conseguisse realmente viver do empreendedorismo de negócios na enfermagem. E muitas vezes vocês que estão aí assim como eu, tinha muito conhecimento técnico, né? Já tinha aí várias especializações, vários cursos, mas não conseguia colocar isso tudo no externo, isso tudo no mundo, para as pessoas conhecerem os serviços de vocês, conhecerem os serviços que vocês realizam na enfermagem, seja atendimento direto ao cliente ou não, seja na parte de auditoria, consultoria, mentoria, né? Seja na área ali da educação, sendo docente. Então, tudo isso quando a gente traz para a área de venda, isso é válido, porque o tempo todo a gente está vendendo, seja o nosso tempo, seja a nossa ideia, seja o nosso conhecimento, o tempo todo a gente está negociando, está quebrando objeção e está ali se posicionando, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou enfermeira desde 2008, tenho especialização em auditoria, em terapia intensiva, enfermagem dermatológica, né? Já vou fazer 18 anos atuando aí na nossa profissão, tá? Por 10 anos eu trabalhei em terapia intensiva, para quem não sabe, quando eu falo da vida de plantão, muitas pessoas olham minha trajetória hoje e acham que eu não dei plantão, tá, gente? Por 10 anos em terapia intensiva, perdendo noite. Então, eu sei quando a gente fala de uma jornada de trabalho exaustiva, tá? Tenho um MBA em gestão de clínicas e consultórios. Estou fazendo um outro MBA em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. Tenho mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente. Sou membro, com muita honra e alegria, da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios do COFEM, membro do GT do COFEM de Feridas e Enfermagem Regenerativa. Sou membro também do GT Enfermagem, Empreendedorismo e Inovação do Corém Bahia, sócia da Forquer, CEO e proprietária da Gabi Empreendimentos Digitais e docente em pós-graduação na temática de empreendedorismo. Além disso, mentora de mais de 1.000 alunos em meus treinamentos sobre empreendedorismo de negócios, empresárias com 2 empresas e palestrante em mais de 15 estados do Brasil. Então, para mim, é uma alegria, gente. Se me deixar aqui, eu fico aqui com vocês conversando até meia-noite, tá? Mas vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema, porque o tempo de vocês é valioso e eu quero trazer aqui vários insights. Então, vocês que estão aqui hoje assistindo essa aula, que vendem serviços na enfermagem, que já estão atuando, que muitas vezes não só empreendem, estão ali no processo de CLT, empreendendo, tem muita capacitação, muito conhecimento, muita expertise na tua área técnica. Mas você já sentiu que o seu conteúdo está bom, seu atendimento é excelente, mas mesmo assim ninguém compra? Quem está aqui hoje assistindo essa aula, coloca aí para mim no chat, né? Eu, como sou mentora aí de muitos alunos, constantemente eu recebo depoimentos de: ai, Gabi, eu tenho insegurança na hora de falar o preço. Ai, Gabi, várias pessoas entram em contato comigo, mas na hora de fechar acaba que elas não passam cartão. Ou, ah, Gabi, na hora que eu falo o preço, as pessoas pedem desconto. Então, assim, eu posto o vídeo, gravo no Instagram, falo do diferencial, vou atrás de parceria, mas não consigo vender o meu serviço. Então, isso acontece porque você está tentando vender para um cliente que ainda não está pronto para comprar, tá? Olha, as minhas colocando aqui, ó. Na hora do preço desistem, isso acontece comigo, é horrível. Então, que bom que vocês estão aqui, porque hoje vocês vão aprender um conhecimento técnico que eu tenho certeza que dessa forma que eu vou trazer aqui hoje, vocês viram poucas vezes sendo falado. Então, gente, quando eu falo de empreendedorismo, não são coisas que saem da minha cabeça. Ai, Gabi, você acha que é dessa forma? Você viu dessa forma porque você faz no seu negócio dessa forma e dá certo? Não, gente, não é assim, tá? Eu estudo realmente as bases teóricas, as bases técnicas, as ferramentas que são utilizadas no empreendedorismo e não são exclusivas da enfermagem, tá? Então, eu gosto sempre de trazer para vocês. A gente pode ser muito bom assistencialmente, né? E é válido sim que a gente tenha muito conhecimento técnico, mas a gente precisa equilibrar a nossa ali balança do empreendedorismo. Saber sobre marketing, vendas, posicionamento, quebrar objeções, spin selling, cross-selling. Então, são técnicas que elas já são aplicadas no mundo dos negócios, mas como a gente está engateando, aprendendo, né, andando, eu digo que eu sou um bebê ainda, né? Nesse mundo do empreendedorismo, a gente tem muito a
aprender sobre técnicas e ferramentas, tá bom? Então, quando a gente fala de jornada de compra do cliente, eu, por exemplo, vivi isso aqui na pele, gente, quando eu comecei a empreender há 8 anos atrás. Quando, por exemplo, a minha ideia de negócio, ela começou com laser terapia para fissura mamária. Então, presta atenção aqui que eu vou contar um caso para vocês agora, tá? Então, vai lá, Gabriela, já tinha mais de 10 anos trabalhando em hospital, resolvi fazer a transição de carreira, já dava aula na faculdade, pedi demissão do hospital. E aí falei, vou empreender. E a questão da laser terapia. E a minha ideia era trabalhar com laser terapia para fissura mamária. Foi essa a primeira ideia que eu tive para empreender com negócios na prestação de serviço para vender aqui na minha cidade. Então, assim, eu já empreendia no digital, já trabalhava como digital influencer, já monetizava, inclusive. Só que aí eu peguei e tive a ideia, falei, não, vou trabalhar com laser. Porém, gente, fiz o curso de laser, comprei o laser, parcelado em 10 vezes, chegou em Salvador. Né? Fui para lá fazer o curso, toda empolgada. Também quando eu cheguei aqui, gente, isso há 8 anos atrás, tá? 8 anos atrás, e aí vamos falar de laser, vamos falar de laser. Como assim laser é para fissura? Não, minha filha, esse negócio o povo tá inventando moda. Negócio de laser para fissura mamária, não. Aqui o povo amamenta com o bico sangrando mesmo. Esse negócio de laser é moda, é só para gastar dinheiro. A gente tem que gastar dinheiro com fralda descartável. Não, ninguém faz isso, não. Não, e os obstetras, gente. Não, esse negócio queima. Não pode fazer, não. Enfim, resumindo a história, como eu digo que vida de empreendedor, ou você chora ou você vende lenço, eu posso até chorar, gente, mas no outro dia eu levanto para vender lenço. Falei, ok, tô com laser. E aí, o que é que eu vou fazer? Lá no curso que eu fiz, né, com a maravilhosa doutora Eliane Amádio, que eu gosto muito também, eu falei, ok, eu aprendi várias possibilidades de atuação do laser. Então, já que eu tô vendo que consultoria em amamentação não vai dar muito certo, por que não trabalhar a laser terapia na área do tratamento de lesões, que é uma área que eu gosto, que é uma área que eu já trabalho no hospital, que é uma área que eu já tenho expertise. Então, gente, e foi aí que surgiu, né, a ideia da Forcare, onde eu sou a idealizadora, mais 3 enfermeiros que nós somos sócios, né? E aí veio a Forcare, tratamento de feridas, que a gente começou no atendimento domiciliar, e aí depois a gente inaugurou o nosso consultório, já temos aí, né, mais de 5 anos no mercado, sendo referência aqui na região, na área de cirurgia plástica, tratamento de lesões agudas e crônicas, laser, ozônio. Então, gente, entenda, eu estou contando aqui para vocês uma coisa que foi real. A jornada de compra do cliente é o caminho que o cliente percorre desde o momento que ele percebe dor até a decisão de contratar você. Então, não necessariamente a pessoa vai abrir ali, vai ver um post, vai ver você falando sobre um conteúdo, você falando sobre laser terapia, ozonoterapia, e ela vai entender que aquilo é para ela. Então, vou mostrar aqui para vocês, para a partir de hoje, quando as pessoas entrarem em contato com você, vocês começarem a identificar se aquela pessoa está pronta para comprar ou não. Um dos maiores erros que eu vejo vocês cometendo, gente, eu falo vocês porque eu já cometi muito isso também, não estou aqui para tirar pedra em ninguém, estou aqui para compartilhar, falo dos meus erros sem problema nenhum. Errei muito quando eu comecei, hoje eu erro um pouquinho menos, né? Porque eu estudo muito, busco conhecimento técnico, mas assim, errei muito, mas os meus erros me ensinaram também. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Então é muito importante a gente saber em qual momento de compra o nosso cliente encontra. E essa etapa, essa caminhada, essas pegadinhas, elas se dividem em 4 etapas. Eu vou mostrar aqui para vocês especificamente voltado para a enfermagem. Então não sai dessa aula. Quem aí chegou e já está aí concentrado, pega o link, copia o link lá no grupo, manda para um colega aí da enfermagem que eu tenho certeza que ele vai te agradecer e principalmente porque essa aula não vai ficar gravada, tá? Então bora lá. Primeira fase: aprendizado e descoberta. O cliente ainda não sabe que tem um problema. Então, gente, por exemplo, aqui na minha cidade, as pessoas não sabiam que amamentar e sentir dor é um problema, que isso é anormal, as pessoas acham que não, que naquela época, né, que era normal e que estava tudo bem. As pessoas aqui na minha região também não sabiam sobre a questão dos riscos que uma criança sofria ao realizar um furo de orelha de forma inadequada. Risco de infecção, né, risco de ter lesão, risco de problema depois, por causa do tipo de procedimento que foi feito de forma traumático e que isso tudo poderia ser evitado. Então, assim, as pessoas não estão sabendo ainda sobre isso. Será que teu cliente hoje, que está aí na tua região, sabe os benefícios do ozônio que tu trabalha?
Tu fala sobre os benefícios do laser? Você já ressaltou sobre uma cirurgia plástica, o quanto é importante essa recuperação no pré, no intra e no pós com acompanhamento do enfermeiro? Ou aí na tua cidade as pessoas acham que é só o cirurgião plástico que dá um show e aí tá tudo bem? E se acontecer deiscência, se acontecer alguma infecção, alguma lesão, que o cirurgião plástico vai manejar e que vai ficar tudo maravilhoso? Não. A gente, quando fala, por exemplo, de tratamento de lesão, você já parou para pensar em falar sobre prevenção e não só sobre tratamento? Então, é a gente entender que nós somos os responsáveis em fazer a educação da população com relação ao serviço que a gente presta. As pessoas não têm a obrigação de conhecer o laser, de conhecer o ozônio. As pessoas não têm a obrigação de saber de todas as complicações que envolvem o pós-operatório de uma cirurgia plástica, do tanto de tecnologia hoje que tem envolvida, por exemplo, na questão da amamentação, dos mitos que já caíram por terra. Reconhecimento do problema. Agora que você difundiu esse conteúdo, trouxe essa informação, ele identifica que tem um problema. Meu Deus, Gabriela, eu não sabia que minha filha estava correndo todos esses riscos fazendo o furo humanizado dessa forma. Meu Deus, Gabriela, eu sofri tanto na amamentação do meu primeiro filho, eu não sabia que agora tinha esse tipo de tecnologia para minimizar essa dor. A partir desse momento que ele conhece, tem acesso à informação, e que hoje está muito rápido, gente, o acesso à informação, né? Todo mundo aí tá com, ó, smartphone aqui na mão, com o celular na mão, todo mundo aí com a internet, agora com chat GPT, com Google. Então, assim, antes era o Google, né? Agora é chat GPT. Então, assim, a nossa sociedade está muito esclarecida. Ele começa o quê? Considerar a solução. Começa a procurar a solução. Ok, eu vi um vídeo, eu tô aqui no interior, tá? Eu vi um vídeo de uma menina lá de Salvador que agora tá se usando um laser assim, 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 para a questão da fissura mamária. Será que aqui em Itabuna, na minha região, tem alguém que faz esse serviço? Será que tem alguém que trabalha com esse laser que essa menina que postou o vídeo tá falando, que é a Virgínia lá que postou o vídeo que tava fazendo lá o laser na assadura do bebê dela. Minha filhinha tá aqui com alergia no bumbum, tá aqui com assadura. Será que eu consigo alguém aqui na minha cidade para fazer esse laser? Então, vocês perceberam? As pessoas nem sabiam que o laser servia para assadura de bebê. Depois, elas viram alguém fazendo, descobriram e identificaram que aquilo ali poderia solucionar a dor dela. Depois, ela começa a procurar a solução no entorno dela. E depois que ela te descobre, ela avalia se você é a pessoa que pode resolver esse problema. Ok? E isso aqui, gente, não é para venda de serviço na enfermagem, tá? Isso aqui é jornada de compra do cliente de forma geral. Eu e você, nós que estamos aqui nessa aula, nós vivenciamos essa jornada antes de tomar uma decisão de compra, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês de forma prática e real. Quem tiver aí, já tira um print desse slide aqui. Eu vou mandar um material para vocês, só para quem está aqui na aula, tá? Quem está aqui na aula, quando terminar a aula, mandar lá no meu direct no Instagram a palavra jornada, ou falar, Gabi, eu estava na aula, ou a palavra jornada, eu vou mandar esse material em PDF para vocês, a apostila completa, tá? Porque aqui é só uma parte dela. Para vocês terem esse guiazinho, para vocês lembrarem como é que funcionam essas 4 etapas de jornada de compra do cliente. Então, vamos lá. Gabi, no aprendizado e na descoberta, o que é que eu devo fazer? Como eu devo me comunicar? Como eu preciso entender em qual fase ele está? Você precisa olhar o seu entorno. Você precisa conhecer o seu mercado. Quando eu falo para você sobre estudo de mercado, prospecção, captação de clientes, precificação, é porque tudo está assim, gente, ó, conectado. É igual peça de um quebra-cabeça. Então, hoje, se na tua cidade tu começou a trabalhar com tape, tu começou a trabalhar com ozonioterapia, tu começou a trabalhar com auriculoterapia, com acupuntura, com procedimento estético, com fio de PDO, com a parte de saúde da mulher, com a parte de obstetrícia, de DIU e Implanon, e as pessoas não entenderam ainda o que tu faz no teu entorno, porque cada cidade é uma cidade. Não tem como eu querer aplicar aqui em Itabuna, na minha cidade, a mesma coisa que a Ana Célia aplica lá na cidade dela, que Gil aplica na cidade dela, que Ávila aplica na cidade dela. Cada cidade é uma, gente. A gente tem modelos de negócios que são adaptáveis e ferramentas que a gente pode validar. Então, o que é que você tem que trazer? Conteúdos, comunicação, busca, não só nas mídias sociais, que tragam o quê? Esclarecimento, informação e educação. Como, por exemplo, mitos da amamentação, complicações na cicatrização de feridas. Quando você traz a questão de sem venda, sem sucesso, por exemplo, eu que trabalho na parte
de prestação de serviço e educação. Então, eu viro para Ana Célia e falo, Ana, você tem um negócio, hoje não está vendendo, ele está morrendo. Hoje você aplica essa técnica, ela vai dizer, não, Gabi, não sei nem que técnica é essa. Então, pronto, aprendizado e descoberta. Você sabia que você pode aplicar o spin selling? Você sabia que você pode fazer um order bump? Você sabia que você pode fazer um upsell? Você sabia que você pode fazer ali uma venda com acompanhamento, uma consultoria, uma assessoria? Você... Então, assim, eu trago o quê? Clareza para ela começar a enxergar as possibilidades. Furo de orelha com pistola, pode ou não pode? Quais os riscos, quais as complicações? Então, quando você se comunica dessa forma, quando você traz esse tipo de informação, você está o quê? Educando as pessoas para que elas aprendam e descubram sobre o que tu faz. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Eu até postei essa mensagem esses dias do podcast do COFEM que eu participei. Os responsáveis por educar a nossa sociedade sobre o que a enfermagem faz somos nós. Por muito tempo, nós éramos vistos somente na unidade de saúde aplicando vacina, nada contra isso, e no hospital. Então, quando a gente fala hoje que enfermeiro pode fazer desbridamento, enfermeiro pode fazer botox, pode fazer laser, ozônio, trabalhar com estética e tal, as pessoas, enfermeiro pode? Sim, enfermeiro pode, tá? Então, a partir do momento, as pessoas começaram a reconhecer o problema. Então, o meu filho vai precisar parar de mamar, o laser dói, o laser queima, o laser ajuda na cirurgia plástica e o ozônio serve para hérnia na cervical e o laser serve. Então, a pessoa começa a identificar se existem essas e essas complicações, se eu posso ter um osteomielite lá, que a enfermeira falou, um negócio lá que vai para o osso, se eu posso perder meu pé, se essa infecção pode ter uma bactéria multiresistente, então eu preciso cicatrizar essa lesão. Então, uma lesão que ele estava vivendo ali há 10, 15 anos, que ele sempre conviveu com aquilo, ele não imaginava que podia dar aquele tanto de complicação que estava tendo. Então, gente, a partir desse momento, a partir da nossa educação, da nossa comunicação, da informação que a gente está trazendo, a pessoa começa a reconhecer aquilo como uma solução. E não é falar bem assim, ah, Gabi, eu estou sendo terrorista, estou preocupando as pessoas. Não. Quando eu falo dos riscos de um furo de orelha inadequado, eu não estou mentindo. Quando eu falo dos riscos de uma lesão não cicatrizada, eu não estou mentindo. Quando eu falo que se a empresa de Joana não está vendendo e ela vai falir, eu não estou mentindo. Venda é oxigênio de qualquer negócio. Então, não estou trazendo, tocando terror, não estou querendo ser sensacionalista. Estou trazendo clareza para ela. E venda é muito sobre comunicação assertiva. É você ser prática, objetiva, ouvir mais, falar menos e quando falar, falar o que é importante. Falar o que vai trazer clareza para a pessoa e não ficar ali enchendo linguiça, tá? Como irei furar a orelha da minha filha? Então, a partir do momento que ela começou a entender que tinha um furo de orelha humanizado, que ela começou a considerar os riscos que a filha dela estava correndo, que ela começou a enxergar aquilo como uma possibilidade, ela fez o quê? Já pensou, reconheceu, tem um problema. Como eu vou furar a orelha da minha filha? A partir desse momento de aprendizado e descoberta, que a pessoa reconheceu que ela tem um problema e tem uma dor, ela vai o quê? Começar a considerar a solução. E quais seriam as soluções para esses problemas que eu trouxe aqui para vocês? Vou contratar uma consultora em amamentação. Então, ela nem sabia que existia essa profissão, tá? Mas a partir do momento que você começou a falar sobre o que você faz, que você começou a mostrar lá a ordenha, que você começou a falar da fase de apojadura, quando você começou a falar sobre fissura, quando você começou a falar sobre o laser, quando você começou a falar lá da questão da linguinha presa do bebê, que interfere na amamentação, ela começa a te enxergar como uma pessoa que está trazendo clareza e esclarecendo uma dor que ela nem sabia que ela tinha. Onde posso tratar essa lesão? Lembra de seu João? Seu João estava com aquela lesão há mais de 10 anos na perna. Ele não sabia das complicações daquela lesão, que poderia ser uma úlcera venosa, que precisava fazer compressão, que precisava tomar medicação, que o laser ia acelerar a cicatrização. A partir do momento que ele entendeu, ele falou, ok, onde eu posso tratar essa lesão? Será que aqui na minha cidade tem alguém que trabalha com essa tecnologia que minha neta me mostrou o vídeo da enfermeira lá de Salvador, falando sobre laser, falando sobre ozônio, falando sobre cobertura especial? Será que aqui em Itabuna tem alguém que faz esse tipo de curativo, igual aquela enfermeira lá de Salvador? Então ele nem sabia que ele tinha todo esse problema na ferida dele. Agora ele já começou o quê? A considerar contratar uma pessoa para tratar aquela lesão.
Ponto 3. Aí, Joana pensou o quê? O que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Gabriela me mandou aqui um checklist, eu fiz um diagnóstico, eu estou vendo que o meu negócio, se eu não tomar uma atitude, vai falir. Por quê? Meu negócio não está vendendo. Vende é oxigênio. Então, assim, a minha empresa vai falir, eu preciso tomar uma posição. Então, o que eu vou fazer para aumentar as minhas vendas? Eu vou fazer um curso, vou fazer mais uma capacitação, vou fazer uma consultoria, vou entrar em uma mentoria, vou fazer parceria com outros profissionais, vou pensar em tais e tais e tais estratégias para prospecção e captação de cliente. Eu preciso me movimentar, porque eu não sabia que eu estava com esse problema desse tamanho. Agora que eu sei, eu preciso me movimentar, tá? E ponto número 4, quais os métodos disponíveis eu vou escolher para o furo? Hoje eu sei que tem a técnica de body piercing, hoje eu sei que tem a técnica com o catéter, hoje eu sei que tem aquele brinquinho da Studex, e aí? Qual técnica? Eu sei que com pistola eu não furo mais. Eu sei que na farmácia eu não furo mais. Agora que eu descobri que tem esse tal desse furo de orelha humanizado, eu vou procurar alguma enfermeira aqui na minha região que faça esse tipo de procedimento. E aí? Será que essa enfermeira vai ser você? E a quarta etapa, decisão de compra. E muitas vezes é aqui onde vocês erram. Muitas vezes vocês até falam, até explicam, até trazem sobre o que vocês fazem, mas vocês não conseguem converter aqui. E muitas vezes vocês fazem toda essa jornada, fazem o paciente caminhar toda essa jornada com você e na hora de passar o cartão, ele passa o cartão para outra. Por quê? Porque ele não sentiu segurança em você quando ele entrou em contato pelo WhatsApp, pelo direct. Ele não viu você como autoridade. Você somente falou o preço e não falou o diferencial do teu serviço. Você foi lá e falou, o furo de orelha é R$ 200. Não explicou a técnica, não explicou que poderia ser no domicílio, o porquê ser no domicílio para a questão do conforto do bebê. Você não falou que você usa a técnica de 5S, você não falou da mama analgesia, você não falou que você usa o laser para melhorar a cicatrização do furinho. Você não falou do procedimento asséptico. Então, você só falou lá, faça o furo de orelha humanizado R$ 200. Então, gente, é na decisão de compra onde a gente bota ali, ó, a cerejinha em cima do bolo. Onde a pessoa vai enxergar que você é a pessoa que pode resolver o problema dela. Que você é a solução que ela precisa. Então, eu entro e digo, no meu serviço de consultoria você tem acesso a tal, 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 tal. Não é somente o serviço de amamentação, de consultoria e amamentação, é o serviço de consultoria e amamentação. No tratamento de lesões, eu trabalho com tecnologia tal, 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 meu atendimento é individualizado, abordagem holística, a gente olha o paciente como um todo e não somente a lesão. Trabalhamos com tecnologias, coberturas especiais, somos enfermeiros especialistas no tratamento de lesão. No meu curso de vendas, você aprende desde a fase de prospecção, captação de clientes ao encantamento para você fidelizar e, além de atrair mais clientes, você vender mais para os clientes que você já tem. É diferente, né? O furo de orelha humanizado tem tais benefícios. Dentre eles, nós temos a técnica humanizada, a técnica séptica, com segurança, onde pode ser feita no conforto do seu lar, com o seu filhinho mamando, que tem o benefício da mama analgesia, que torna o momento mais tranquilo, aconchegante, no conforto do lar dele, onde a gente tem aquele ambiente controlado, seguro e vai evitar maiores traumas nessa criança. Então, gente, isso aqui vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês sobre o que vocês fazem. Eu trouxe aqui exemplo de 4 áreas. Eu quis falar de áreas totalmente diferentes para aplicar para vocês que estão aqui. Quem hoje aqui trabalha com alimentação ou com feridas, ou com vendas de serviços diversos, consultoria, mentoria, educação, ou trabalha com furo de orelha humanizado? Que esses são os comuns, né, que mais aparecem. Mas coloca aqui para mim. Hoje, vocês que estão aqui assistindo, estão contemplados aqui? E quem não está contemplado, consegue adaptar isso aqui para a realidade de vocês? Gente, conduzir o processo de compra é obrigação de vocês. Entender em qual fase o cliente está é obrigação de vocês. Quando alguém entra em contato comigo no WhatsApp e quer saber sobre a laser terapia, que não conhece o aparelho, que falaram para ele, gente, onde é que ele está? Ele está começando aqui, ó, reconhecimento do problema. Então, eu tenho que dar 2 passinhos para trás, não tenho que falar o preço para ele mandar ele passar o cartão. Eu tenho que explicar sobre o laser, os benefícios do laser, tenho que trazer segurança para ele, tenho que mostrar que eu sou autoridade, tenho para ele começar a me considerar como uma solução. Ele já descobriu que existe o laser, então não está mais na fase 1, ele está na fase 2. Mas ele também não tem clareza ainda para passar o cartão para mim na fase 4. E é isso que vocês precisam entender. Aqui, ó.
Ana, aqui, ó, maravilhosa. Paula, trabalho com feridas. Ana Célia, maravilhosa. Mentoria e consultoria para abertura de consultório. Cimea, ferida e consultoria de idosos. Isso aqui, gente, isso aqui dá certinho para aplicar em qualquer área, como eu falei. Isso aqui eu não tirei da cabeça de Gabriela. Isso aqui são técnicas utilizadas para vendas de serviços como um todo. Ó, eu sou ali, quero trabalhar com feridas. Quem não tirou foto desse material aqui, tira foto para ter assim como uma pesquinha no celular mesmo de vocês. Eu tenho um grupo, gente, no WhatsApp comigo mesmo, tá? E todo curso que eu faço, treinamento que eu faço, que eu gosto de material, o nome do grupo se chama Estratégias, tá? Sou eu comigo mesmo. E aí, tudo que é isso que é material, eu vou mandando lá nesse grupo para mim, de print que eu vou tirando, porque esse negócio de caderneta, andar com caderno, papel, eu até gosto. Mas nem sempre quando eu vou para eventos, para palestras, para curso, eu tô com o caderno na mão, né? Então, eu aprendi essa técnica e eu vou botando tudo nesse grupo do WhatsApp. Para vocês entenderem, olha, Gabi me falou que se a pessoa ainda nem sabe que ela tem uma lesão complicada, eu tenho que voltar aqui, ó. Você tem que explicar para ele o que é uma úlcera venosa, o que é uma úlcera arterial. Você tem que explicar para ele o porquê ele precisa usar aquela meia de compressão que o médico sempre passou, mas porque na região dele faz calor, ele nunca usou. Então, gente, a gente precisa entender para conduzir da melhor forma. Quem tem que saber as técnicas de venda e comunicação assertiva é a gente. Olha, Marcos, ó, consultoria, amamentação, laser terapia, estou tentando abrir um consultório. Que maravilha, Marcos! Gilmara, Gil Maravilhosa Feridas. Gente, coloca aqui para mim, eu quero saber sobre esse slide, sobre essa explicação que eu trouxe aqui para vocês, que eu trouxe os exemplos anteriormente, né? Trouxe aqui sobre as fases da jornada de compra do cliente, que são 4 fases: aprendizado, reconhecimento, consideração e decisão. E aqui eu trouxe o exemplo prático. Fala aqui para mim, se você já tinha ouvido falar de vendas entendendo dessa forma aqui. Porque todo mundo quer vender. Todo mundo quer Pix na conta. Todo mundo quer lá postar o seu vídeo no Instagram, que o povo fique perguntando e que o povo entre em contato querendo fechar. Mas vocês sabiam que a gente precisa ter esse tipo de conhecimento aqui? Que a gente precisa saber e entender o momento de compra do nosso cliente, quem é o nosso cliente ideal, para a gente conseguir vender o nosso serviço? Então, é isso que a gente precisa ter clareza, tá? E eu vou trazer aqui para vocês uma outra teoria para que vocês vejam que não é nada da cabeça de Gabriela, que é uma jornada alinhada ao nível de consciência do cliente, tá? São duas vertentes que a gente utiliza. Então, essa jornada se alinha à jornada de compra, mas foca na consciência emocional sobre o problema e sobre você. Então, a gente tem um nível inconsciente, onde não sabe que tem um problema, consciente do problema, que ele sente a dor, mas não sabe como resolver, consciente da solução. Já procura a solução, mas não conhece você como a profissional que pode resolver. Consciente do seu serviço, mas está comparando opções. Será que eu vou fazer o curso com Gabriela ou será que eu vou fazer o curso com Maria? Será que eu vou tratar minha ferida com Gilmara ou será que eu vou tratar minha ferida com Ana? E hoje, muitas vezes, as pessoas já vão chegar para você nesse nível, tá? Porque hoje, nesse acesso à informação muito rápido, nessa busca, né, nessas mídias sociais, muita informação, eles até chegam nessa fase, mas eles não estão considerando você. Então, se ele abre hoje, por exemplo, vou trazer um exemplo claro aqui, viu? Se ele abre hoje, por exemplo, teu Instagram e não vê lá depoimento de pessoas que foram atendidas por você, não vê aquele post bem clichê, mas que tá resultado quem eu sou. Vocês têm esse post fixado lá no Instagram de vocês, quem eu sou, não só um conhecimento técnico, mas teus valores, teus princípios. Você tem lá fixado o depoimento de pessoas que foram atendidas por você? Você tem lá fácil de identificar um link para marcar uma consulta contigo? Então, aqui, ó, ele já está consciente do serviço. Ele já sabe que ele quer tratar a ferida. Ele já sabe que ele precisa de uma consultora de amamentação para a esposa dele. Ele já sabe que a esposa vai fazer uma cirurgia plástica, ele quer uma enfermeira que acompanhe o pós-operatório. Só que ele não consegue fazer isso com você. Então, ele está o quê? Comparando, porque hoje, por exemplo, o mínimo que a gente utilizar as mídias sociais a nosso favor, tu não usa, tá? E o cliente decidido, que está pronto para comprar. Então, é isso aqui que a gente tem que analisar, tá? Se vocês pegaram aqui esses insights desses 2 slides, gente, vocês vão mudar a forma como vocês fazem o processo de conversão de vendas de vocês. Não é suficiente prospectar e captar. O mais importante é isso que Marcos acabou de falar aqui, ó. Eu tenho dificuldade de fechar a venda. Se hoje 10 pessoas entram em contato contigo e tu só fecha 2, tem alguma coisa errada, tá? Porque as pessoas na tua cidade não têm dinheiro, não. Vamos melhorar essa comunicação, tá? Vamos mostrar o teu diferencial, vamos mostrar o benefício do que tu faz, a transformação que o cliente vai viver.
E os 3 erros invisíveis que travam as suas vendas. E eu quero que vocês sejam honestos e contem para mim se vocês estão cometendo esses erros, tá? Falar com todo mundo da mesma forma. Meus amores, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, tá? Então, vocês têm que entender em qual momento de compra o cliente está, se ele é o teu cliente ideal, se ele pode pagar pelo teu serviço para depois você considerar vender essa solução, tá? Então, exemplo, uma oferta direta para quem ainda nem sabe que precisa de ajuda. Lembra daquele caso lá que eu falei para vocês? Quando eu comecei a trabalhar aqui em Itabuna, que eu queria falar sobre laser terapia e amamentação, as pessoas não sabiam nem o que era laser. As pessoas não sabiam nem que existia laser para amamentação. Então, o que é que eu fiz? Precisei pivotar. Hoje é muito mais fácil. Hoje tem Virgínia, hoje tem um monte de blogueira, hoje tem Ivete lá fazendo laser com a Fono, hoje tem Wesley Safadão, hoje tem muita gente disponibilizando os serviços e utilizando em outras profissões, então fica muito mais claro quando a gente fala da laser terapia. Muito complicado também, um erro que vocês cometem, pular a fase de nutrição. Gente, nutrição é o quê? É relacionamento. É uma via de mão dupla. As pessoas, antes de comprarem o que você faz, elas compram você. Antes de vocês comprarem qualquer coisa que eu vendo, vocês estão aqui para ver se vocês se conectam comigo. Para ver se o que eu falo faz sentido. Para ver, muitas vezes, se eu tenho conhecimento técnico mesmo, se o que eu ensino, da forma que eu ensino, vocês conseguem aplicar no negócio de vocês. Além disso, vocês sabem um pouco da minha rotina. Minhas alunas sabem mais, né? Que nos nossos encontros eu conto um pouquinho mais. Que eu não sou muito de expor, assim, minha vida mesmo nas redes sociais. Então, mas a maioria sabe que eu sou casada, que eu tenho 2 filhinhas e tal. Mas assim, as pessoas antes de comprarem o que você faz, elas compram você. E hoje, tu passa essa segurança pro teu público? Hoje tu se conecta dessa forma? Hoje a tua preocupação é genuína ou tu tá preocupado só com o cliente pagar o Pix? Erro número 3, ficar refém de postar mais ao invés de guiar o cliente. E esse aqui, gente, é um erro que mais de 80% das pessoas cometem. E eu falo isso para vocês porque eu faço mentoria, eu faço consultoria, eu atendo aluno diariamente, eu dou aula quinzenalmente, e é uma queixa muito comum. Gabi, mas eu posto nas redes sociais. Gabi, mas eu falo do meu trabalho. Gabi, mas eu tô sempre ali. Mas você não está sendo intencional e estratégico. Mas você não está falando da forma que o cliente precisa ouvir. São postagens que não movem o cliente entre as fases da jornada. Eu trouxe aqui um exemplo claro, gente. É só copiar e colar. É só copiar e colar. A partir do momento que o cliente entrar em contato com você, você entendendo em qual momento ele está, você já sabe que tipo de comunicação você tem que trazer com ele. E isso é tua obrigação, não é obrigação do teu cliente, não, tá? Então eu quero que vocês pensem de forma rápida, tá? Tira uma foto aí. Gabi, você acha que vale a pena usar cartão de visita? Sim, com certeza, tá? Com certeza. Uma vez eu vi um vídeo de uma colega indignada que outra colega estava criticando porque ela pagou um carro de som na cidade dela para fazer propaganda da cidade, do consultório dela. E aí no grupo o pessoal ficou criticando. Então, gente, não existe estratégia boa ou ruim sem a gente conhecer o mercado. Não existe. Não existe. Então, as estratégias online e offline, elas são muito válidas, sim. Gabi, Google Meu Negócio é válido, sim. Gabi, Outdoor é válido, sim. Gabi, tráfego pelo Instagram local é válido, sim. Gabi, tráfego a nível Brasil, se você atende online, é válido, sim. Gabi, cartão de visita é válido, sim. Gabi, cartão digital é válido, sim. Gabi, participar de feiras de saúde é válido, sim. Tem uma aula minha sobre prospecção de cliente que eu falo muito sobre isso, Gabi. E todas essas estratégias, elas são válidas, tá? Agora, o que a gente precisa entender é onde o teu cliente está. Por exemplo, meu público de idoso, pelo público de feridas crônicas, cartão de visita, portfólio e panfleto, super é válido para eles. Colocar propaganda na rádio é super válido para eles, porque eles estão ouvindo rádio. Porque eles pegam um papelzinho, eles gostam de botar lá na porta da geladeira, né? Aquele panfleto lá que eu tenho na minha empresa, por exemplo, que tem a foto dos enfermeiros, que tem um pouquinho do nosso currículo atrás. Então, dizer, ó, essa enfermeira aqui que tá cuidando, essa enfermeira que vem aqui fazer a visita domiciliar. Então, você tem que entender quem é o seu cliente ideal, onde ele está, se ele está mais aqui conectado, e uma coisa não exclui a outra. Uma estratégia não exclui a outra, tá bom? Então, agora eu quero que vocês listem os 3 nomes
de pessoas que interagiram com vocês nos últimos dias. Alguém que te chamou no direct, alguém que te chamou no WhatsApp. E a partir de amanhã, eu quero que vocês comecem a olhar aquele slide anterior e vocês identifiquem em que fase a pessoa estava. A pessoa já reconhecia a solução? A pessoa já tinha ouvido falar do laser? A pessoa falou sobre as complicações que ela tinha na ferida dela? Então, assim, eu quero que vocês comecem a ter esse olhar crítico. E qual o conteúdo da abordagem que você fez? A abordagem que você fez estava adequado ao momento que aquela pessoa estava? Aquele momento de compra? E número 4, o que você deveria ter feito para levá-la para a próxima fase? Então, gente, vender, ninguém nasce pronto. Vender não é dom. É um conjunto de técnica, comunicação assertiva e execução. Execução. Quanto mais vocês fizerem isso aqui, quanto mais vocês validarem, quanto mais vocês aplicarem, quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. É a prática que vai trazer resultado para vocês. E você não precisa de mais gente, precisa aprender a conduzir quem já está aí. Então não é sair somente postando, sair postando de forma aleatória. Não é sair nos eventos de saúde fazendo prospecção de cliente, mas na hora que a pessoa te chama aqui no direct, te chama no WhatsApp, tu não consegue converter a venda. Então, é ser estratégico, é ser intencional e ter o conhecimento técnico que vai levar para o próximo passo. Então, eu quero deixar esse plano aqui de ação para vocês. Eu já falei, nossa aula acontece de 15 em 15 dias. Eu sempre trago um conhecimento técnico para vocês, tá? Que eu quero realmente que vale a pena uma hora que vocês estão aqui comigo, mas principalmente uma hora ela não vai transformar o negócio de vocês. Mas eu garanto, se a cada 15 dias vocês estiverem aqui comigo, pegarem um exercício que eu trago, que é sempre uma temática específica, e vocês começarem com pequenas ações a aplicar no negócio de vocês, gente, pensem no longo prazo. E melhor ainda, se vocês decidirem se tornar meu aluno, Ave Maria, a gente acelera isso muito mais rápido. Tem uma aluna minha lá que ela falou, uma das coisas que ela falou e ficou marcado para mim, ela falou, Gabi, uma coisa que eu admiro muito em você é que você é muito executora. Quando você faz um treinamento, assim que você termina o treinamento, né? Eu como estudante, né? Eu estudando. Quando você faz um treinamento, você já começa a aplicar e você vem e já ensina para a gente começar a aplicar também. E eu falei, é verdade. Que bom que você percebeu isso, que nem eu tinha percebido isso. Sou uma pessoa que eu transbordo. Transbordo. Eu não gosto de ficar com conhecimento retido para mim. Tudo que eu aprendo novo, agora eu tô fazendo um novo MBA, né, como eu falei para vocês. E aí tudo que eu aprendo eu fico agoniada. Como agora eu tenho um grupo, né, mais seleto, que são as visionárias, e a gente tem um contato mais intenso, eu tô quase todo dia fazendo sessão, então já vou passando para elas, né, enxurrada de conhecimento. Então, é isso, gente. O que vai levar vocês para o próximo nível é a execução, tá? Se vocês passarem uma hora comigo aqui, pegarem tudo isso que eu estou ensinando e não levar para frente, daqui a 15 dias a gente vai se encontrar e vocês vão estar com as mesmas queixas, tá bom? Então, etapa número 1, identifique a fase do seu cliente. Etapa número 2, use o conteúdo certo para cada momento. O exemplo já está lá. Etapa número 3, crie uma rotina de vendas aliada à sua jornada. Quando cada tipo de cliente entrar comigo e eu identificar que ele tá na fase 1, 2, 3 ou 4, como eu vou conduzir? Deixa eu montar aqui uma rotinazinha, deixa eu montar aqui um processo de follow-up, de quanto tempo depois eu entro em contato com aquele paciente para tentar converter aquela venda, de um conteúdo que eu vou mandar para ele, de uma caixinha de perguntas que eu vou abrir. Então, gente, é assim, é dessa forma. Então, exemplos rápidos e práticos, tá? Gente, aqui eu trago passo a passo, não tem como vocês saírem daqui sem saber o que fazer, tá? Então, etapa 1, faça um conteúdo educativo. Se ele está na etapa 2, mostre a dor com profundidade para trazer clareza para ele. Lembra que eu falei das complicações da ferida? Etapa 3, apresente provas e soluções. Cases, como eu falei para vocês, depoimentos no Instagram, fotos de antes e depois, que sim, a gente pode utilizar com finalidade científica. E etapa número 4, o quê? CTA, faça oferta clara com urgência. Maria, agora que eu já, né? Aí na sua cabeça você fala, agora que eu já mostrei para ela os benefícios, as complicações, eu já guiei ela, agora eu tenho que o quê? Fazer ela decidir por mim. E por que eu vou fazer Maria decidir por mim e não por Paulo, meu concorrente? É aqui onde você entra. Maria, o meu serviço é assim, assim, assim. Tem essas e essas etapas. Eu sou especialista nisso, nisso, nisso. Trago essa e essa solução. E eu posso te ajudar dessa forma. E é nesse momento aqui no final que, se vocês não fazem, aí o que acontece? Você educou, Gabi fez todo o processo e a pessoa foi lá e comprou de Joana. O Corém permite postar antes e depois? Sim, Gabi. Resolução 554 de 2017, tá?
Toda postagem com finalidade científica e técnica, com antes e depois, ela pode sim ser realizada, tá bom? Mas dá uma olhadinha na nossa resolução 554 de 2017. Leoni, fiz cartão de visita com informações resumidas do meu trabalho, mas só dou para pessoas que expliquei sobre o meu serviço. E é isso aqui, gente. Vocês podem estar pensando que isso aqui que eu estou ensinando para vocês tá valendo só para Gabriela, mas não. Isso aqui é o que a gente aplica diariamente, eu e as minhas alunas. E aqui são alguns dos resultados que a gente vem colhendo. Eu sempre gosto de trazer resultados para vocês. Olha ali, a etapa de jornada de compra do cliente, prova social e depoimento. Então, será que o que Gabi está falando serve só para ela? Será que o que Gabi está falando é só aplicado na vida dela? Não. O que Gabi está falando é aplicado na vida dela, na vida das alunas dela, na vida das mentoradas dela, e essa é a nossa realidade, tá? Então, aqui, ó, o depoimento de Mari. Ontem fechei meu caixa com lucro de quase R$ 5.000, 4.798. Ontem terminei o consultório, fiz um post sobre o curso, menos de 10 minutos, 3 vendas. Ao chegar em casa, o telefone não parou. 4 novos pacientes, consulta 250 cada. Elaine, passando para dar um feedback a Gabi. Bastou apenas uma orientação, apliquei o follow-up que você me orientou e bom, fechei um pacote. Muito obrigada. Então, gente, é sobre isso. E é essa clareza que eu quero que vocês tenham hoje no negócio de vocês. Hoje, o negócio de vocês está vendendo como vocês gostariam? Vocês estão tendo o resultado que vocês gostariam? Está tendo faturamento que vocês gostariam? Vocês têm clareza para vender como vocês gostariam? Porque se vocês não têm, tá aqui a solução, tá? Vocês viram que eu trouxe aqui solução durante a aula toda. Então, os passo a passo comigo é assim. Só não resolve se não quiser, tá? Sábado agora, dia 14, o dia todo comigo, 6 horas de conteúdo ao vivo pelo Zoom. A gente vai estar realizando a imersão Destravando Suas Vendas, tá? Aprenda a vender sem medo, cobrar com segurança e conquistar clientes no seu negócio na enfermagem. Uma aula prática, intensa, transformadora, para você aprender a vender com confiança, atrair clientes e crescer no seu negócio na enfermagem. Gente, essa é a primeira imersão que eu estou fazendo somente sobre vendas. Só sobre vendas. De manhã, de 9 às 12, à tarde, de 14 às 17. Só vendas. Técnica, conhecimento, ferramenta, script, etapa. Hoje eu estava refazendo, né, algumas partes da aula que eu vou assim, tá, gente? Eu vou maturando, né? Então, hora que eu boto uma coisa, eu coloquei hoje uns tópicos no slide que vai ser assim, extraordinário, sabe? Porque eu falo, meu Deus, como eu gostaria que alguém tivesse me ensinado dessa forma, tão prático assim, para eu pegar, aplicar e colar, pra eu botar esse scriptzinho assim e falar, ó, vou falar isso, vou citar isso, não falei isso, tenho que voltar para essa etapa, para você ter clareza, para entender que a gente não precisa desenhar a roda. Isso aqui, tudo que eu estou ensinando para vocês e que eu vou ensinar no sábado de forma mais intensa, porque são 6 horas, assim, 1 hora de conteúdo, vocês viram isso aqui? 6 horas de conteúdo a gente vai ver muito mais, tá? Mas é para mostrar para você que a gente não precisa inventar roda. A gente não precisa inventar técnica Gabriela de vender, não. Já existem técnicas de venda, as ferramentas a gente só adapta à nossa realidade, tá? E o que eu vou ensinar no sábado? Bloco número 1, que está travando suas vendas, porque enfermeiras têm medo de vender, identificando crenças e diferença entre ser vendedor e oferecer solução. Bloco número 2, os pilares de uma venda com segurança, posicionamento, comunicação e oferta com confiança, clareza e valor. Etapas de venda, rapport e comunicação. Bloco número 3, estratégias práticas para vender todo dia, onde estão seus clientes, como atrair clientes, o que são objeções, técnica para quebrar objeção e gatilhos mentais aplicados à venda. E bloco número 4, prática, simulação e como falar o preço com confiança, porque eu falei para vocês, são 6 horas de conteúdo e a gente vai colocar a mão na massa. Bloco número 5, criando uma jornada de venda. Vocês vão sair da aula com um plano de 21 dias de vendas. O que você vai fazer do dia 1 ao dia 21, tá? Um processo de prospecção, captação e conversão para que vocês realmente façam assim, uma maratona para que tenham clareza. Porque se tudo que vocês ficarem aqui comigo nessa aula da Escola de Negócios, tudo que vocês ficarem na aula da imersão, não sair aplicando, gente, eu não tenho como fazer milagre, né? A realidade de Gabriela é um, o momento de Gabriela é um, o momento de quem vai estar na jornada aprendendo é outro. Então, jornada do cliente, organizando a rotina semanal de prospecção, criando rotina de vendas leve, constante e mini funil de vendas para serviços na enfermagem. E tudo isso, gente, tudo isso, não estou usando aqui gatilho de escassez, não, tudo isso por apenas R$ 67 para passar um dia todo comigo no sábado de manhã
e de tarde, tá? E se por acaso você não puder passar o sábado ao vivo, Gabi, tem um compromisso, tem o aniversário da minha filha, tô de plantão, não consegui trocar, tenham batizado, vocês podem comprar a versão gravada, tá? Que fica por R$ 147. Vocês podem consumir o conteúdo depois, mas o mais importante é começar a aplicar, tá? Então a gente já criou o nosso grupo do WhatsApp, já postei lá nos meus stories, quem não viu ainda, olha lá, galera, ali é a foto de alguns, tá? Ali nos meus stories tem a foto de alguns que me mandaram foto que eu pude postar, porque tem um tanto de gente que não me mandou a foto ainda para eu poder postar, mas lá nos meus stories já tem uma galera que vai participar, que vai estar sábado comigo o dia todo. E eu sinto te informar, não cometa esse erro de não estar lá, tá? Porque essa é a única imersão do ano que eu vou fazer sobre vendas. A gente está no meio do ano, exatamente. Então, é a única do ano que eu vou fazer sobre vendas. Eu nunca fiz uma somente sobre vendas, eu já fiz de precificação em vendas, já fiz de marketing, posicionamento e vendas, mas essa vai ser a única do ano sobre vendas, 6 horas de conteúdo. Aí, ó, Marcos já está inscrito, Valdinei, que está aqui também, está inscrito. Deixa eu ver quem é mais que está aqui, gente, que está inscrito. Paula, não sei se é Paula que já está inscrita, mas assim, já tem gente que está aqui que está lá, coladinho comigo no sábado, tá? E aqui, vocês podem fazer a aquisição do ingresso de vocês. Nós estamos já com poucos ingressos, tá? Eu vou botar o link aqui para vocês. Vou botar aqui o link, ó. Copiar, colar. O link normal, porque às vezes a pessoa não consegue o QR Code. E vou botar o link também com a gravação. Link com a gravação. Porque, Gabi, tô de plantão, não posso. Se Deus quiser. Olha, bora lá, ó. Olha aí, ó. Já vou deixar o link aqui para você. Se Deus quiser, estarei sábado com você. Paula, com certeza. Ave Maria, coladíssimas. Minha dificuldade é fechar a venda. Recebi muitos leads de um patrocinado, mas não fechei nada. Pois, Marcos, tamo junto. Tamo junto sábado e venha com a cabeça bem tranquila, viu? Com a cabeça bem tranquila, com café preparado, porque assim, quando eu começo a falar, vocês viram aqui, né? E aqui eu tenho só 1 hora. Aí eu fico aqui dando aula para vocês e olhando pro relógio. Eu fico quase com taquicardia, né, gente? Porque professoras, vocês sabem, né? Eu dei aula 6 anos na graduação. Então, assim, se tem uma pessoa que gosta de falar, na vida eu já gosto de falar, né? Mas, assim, dando aula, eu perco a medida. Olha, o Gil, bora, Gil. Gente, quem tá aqui é sério, tá? Não tô falando aqui para vocês, ai, façam porque não, é a única do ano, não. É a única do ano mesmo. Eu já tenho na minha empresa tudo que eu vou fazer até o final do ano, tá? E assim, meu ano ele acaba em novembro, porque dezembro eu já começo o mês com meu aniversário é 3 de dezembro, então eu pego a vibe do meu aniversário, vibe final de ano e tal. Então, assim, meu mês agora meu ano é só até novembro. Julho eu vou estar de férias. Então, assim, eu já tenho tudo certinho o que é que eu vou fazer nesses intervalos. Então, sim, essa é a única do ano, tá? Para vocês não acharem que, ah, Gabi falou que essa é a única do ano, depois fez outra. Não. Posso fazer outra de outra coisa. Mas somente de venda, 6 horas de conteúdo, não. Essa vai ser a única do ano mesmo, tá bom? E aí, bora vender? Falem aí pra mim. Quem vai estar lá comigo no sábado? Quem vai estar lá? Estou bastante indecisa. No dia 14 aqui em Belém, eu quero ir no Nos Connection. Ai, Valdinei, pois é. Mas assim, ó, você pode assistir gravado. Você pode assistir gravado. Você eu libero para assistir gravado, porque o Nursing Connection é um evento maravilhoso também. Esse ano eu não vou, Valdinei, super com o coração apertado. Eu tava com as meninas semana passada. Eu não vou, por quê? Porque essa semana vai ter a festinha da minha filha de quadrilha, né? E aí, se eu fosse para o Nursing Connection, eu ia perder a festinha dela. Então, gente, é o que eu falo para vocês, os meus valores inegociáveis, né? Tem coisa na vida assim que realmente a gente tem que escolher. E aí, quando as meninas me convidaram para estar em Belém, né, fazendo parte do Nursing, eu falei: não tenho como ir porque vai ser a festinha da minha filha e tal, eu teria que viajar no dia anterior, ia ficar muito cansativo, enfim. Não deu para ir, ano que vem, com fé em Deus, eu estarei. Então, falei: pronto, vou também fazer alguma atividade aqui, porque o mês de junho é bem curtinho, né? O mês de junho é apertadinho, porque aqui no Nordeste, não sei, na região de vocês, aqui no Nordeste é São João. Então, assim, já começou São João, né? São João, festa de escola, quadrilha. Então, assim, pra gente aqui da Bahia é um mês bem apertadinho. E como eu vou fazer, vou entrar de férias em julho, então, assim, eu falei: não, só tem um junho mesmo, porque julho eu vou descansar, vou ficar off. E aí, vou fazer só aula para as minhas alunas mesmo, que são aulas agendadas e tal, as meninas da mentoria.
Mas, julho, eu não vou entregar nenhuma imersão, não vou fazer nada ao vivo, nenhum lançamento, nada, tá bom? Então, olha, viu, Valdinei? Você tá liberado, porque assim, o Nursing Connect é um evento maravilhoso e tá aí na sua cidade, né? Você não pode perder essa oportunidade, viu? Pode falar pra Lud, falar, olha, Lud, vou assistir o de Gabi gravado, mas Gabi me liberou pra eu estar aqui com vocês, porque o grupo que vai estar lá também é fera. Oi, Ana, vou tentar reagendar uma consultoria para fazer. Misericórdia, que honra. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Para mim é uma honra, Ana. Ave Maria. Ter você com a gente, uma alegria. Cimeia, Marcos até sábado. Valdinei, tá liberado, não vou te dar falta. Paula, Sueli, Gabi, Ana, muito obrigada, meu amor. Lari, Ávila, Leoni, Priscila. Muito obrigada, gente, por estar aqui comigo, tá? Assistindo mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me digam aí. Me digam aí. Valeu a pena? Valeu a pena me dar aqui 1 hora do tempinho de vocês? Vendas desse jeito, com esse conteúdo técnico. Trazendo ferramenta dessa forma, que não é nada da cabeça de Gabriela, tá, gente? Não é método Gabriela de vendas, não é método Gabriela de validação de ferramentas de prática, não, tá? Então aqui é o que eu digo para vocês, não é nada da minha cabeça. Eu estudo muito. Quem me conhece aí, acompanha, vê. Tô fazendo mais um MBA, né, como eu falei para vocês. E tudo de mais novo, de atual, de adaptável à nossa realidade. Primeiro eu testo nos meus negócios, valido, aprendo e ensino para vocês depois de validar. Então vocês não são cobaias que eu venho e falo assim, ó, faça isso aqui que vai dar certo. Não. Hoje, graças a Deus, eu tenho um resultado. Hoje eu vivo dos meus negócios. Hoje, né, depois de muito tempo, são 18 anos, né, na enfermagem. Então, assim, eu quero que mais enfermeiros vivam isso, tá? É isso que eu quero para vocês, é essa a realidade que eu quero que vocês vivam também. Mas é uma caminhada que precisa de dedicação. Dedicação, disciplina e execução, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre os erros que eu cometi, mas hoje eu erro muito menos. Por quê? Porque tudo que eu estudo, tudo que eu valido, tudo que eu aprendo, eu aplico. E não vou acertar da primeira vez, eu vou aplicando, testando, validando. E é isso que me faz alcançar cada vez mais um degrauzinho maior. Vou subindo com paciência, com determinação, dedicação, mas subindo um degrauzinho por vez, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Me mandem lá, olha, me mandem lá agora no meu direct a palavra jornada. Jornada, eu estava na aula, Gabi, que eu vou mandar para vocês o material completo. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui que ele está no Canva, porque é um material de 4 páginas. Então, assim, não dava para eu botar ele todo aqui na aula, porque senão a aula ia ficar grande, né? E como eu valorizo o tempo de vocês, a aula é somente 1 hora mesmo. Então, é esse material aqui, ó. Vou só passar aqui rapidinho para vocês verem. Deixa eu só compartilhar aqui o slide. Aí vocês me mandam agora no direct, jornada ou Gabi, eu estava na aula. Que eu envio esse material para vocês, tá vendo? Aqui, ó, são 4 páginazinhas, mas aí vocês conseguem ter o material completo, tá vendo? Explicando o que é a jornada, cada etapa e o exemplo de como aplicar isso na realidade de vocês. Então é só me mandar agora lá no direct que eu mando para vocês. Eu não botei na aula porque ia ficar ruim para mandar. E quando eu boto o link aqui, aí depois o pessoal que às vezes assiste gravado, aí me pede material. Aí eu não lembro qual material é, gente. Porque como eu dou aula de 15 em 15 e todo 15 eu disponibilizo material para vocês, então assim, eu nunca sei qual material é. Então assim, por isso que eu gosto de mandar o link para quem já está na aula, porque aí já pega e já aplica, tá bom? Beijão, boa noite para vocês. Espero vocês sábado com muita energia, tá? Porque, gente, eu já tô em clima, já tô no clima do sábado, tá? Hoje eu passei o dia todo estudando, revisando o material e tá muito legal. Tenho certeza que sábado vai ser um dia de muito conhecimento, insight, transformação pra gente, tá? E quem não garantiu o ingresso, corre, garante. Se ficar com alguma dúvida, me chama. No direct, a gente tem a opção, como eu falei, gravada, né? Para quem tá de plantão, para quem não vai poder participar, tá bom? Beijão, espero vocês. Olha, não perco. Ah, ótimo, vou te esperar. Beijo. Beijo, Lari. Boa noite para vocês. Boa noite, Gil, Ávila, Lari, Leoni, Marcos, Paula, Prisci, Meia, Sueli e Valdinei. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês.